Olá pessoal, nós estamos iniciando o mês de novembro. E o mês de novembro, aqui no Brasil, nós temos como memória o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Nesse pequeno vídeo vamos falar um pouco sobre a memória da consciência negra. Vou falar um pouco sobre as condições da escravidão africana, né? Escravidão praticada pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses. O que nós temos que considerar? Temos que considerar que, por meio do tráfico negreiro, vieram para o Brasil cerca de 4 milhões de africanos, durante mais de 3 séculos, por mais de 3 séculos de escravidão. Atualmente, o Brasil tem uma população de afrodescendentes maior do que qualquer outro país do mundo. Como se desenvolveu o tráfico negreiro? Quais as condições de vida dos africanos ao chegarem ao Brasil? Quais eram as estratégias de resistência à escravidão? Fala um pouco sobre o tráfico dos negros, os povos africanos, a presença dele no nosso país. Os africanos foram arrancados dos seus territórios, dos seus países. Os portugueses católicos foram os pioneiros a realizar o comércio de escravos, de pessoas, seguidos pelos holandeses, ingleses, franceses. Os portugueses, eles conquistaram o litoral africano no século XV e século XVI, fazendo alianças com pessoas daquela região. O tráfico era de interesse dos portugueses, como também de algumas lideranças africanas. Os escravos africanos, eles eram trocados por mercadorias. Eram trocados por tecidos, trocados por aguardente, trocados pelo tabaco, por armas, posteriormente vendidos como mercadoria, né? Os africanos foram tratados como bichos, mercadorias, não tinham alma. As condições péssimas, passavam fome. Essa era um pouco a história da escravidão no Brasil. Os africanos foram tratados como mercadoria, como bicho. Passaram fome, pandemia, seca. O número exato de escravizados, ninguém sabe, né? Para toda a América, nos séculos XV ao século XIX, vieram mais de 20 milhões de escravos. Tá? Para o Brasil, sobretudo, para o Brasil vieram 4 milhões de pessoas escravizadas entre 1531 e 1855. Os escravizados chegavam nos portos e eram submetidos a torturas, eram vendidos como gado, vinham trabalhar no corte da cana para os portugueses, vinham trabalhar na lavoura, geralmente eram tratados como os animais, moravam nos porões das grandes casas, das senzalas. Isso queremos falar um pouco sobre o que significa celebrar o Dia da Consciência Negra. Povos que foram maltratados, foram marginalizados, foram tratados com preconceito. A religião oficial, que era católica, não considerava parte dos africanos como seres humanos, teria que passar pelo batismo. Parte da Igreja Católica não considerava os africanos como gente. As suas religiões, suas religiosidades foram colocadas sob suspeita. Isso significa celebrar a questão da consciência negra, resgatar os valores dessas populações. Isso que nós queremos introduzir nesse primeiro vídeo. Celebrar o Dia da Consciência Negra.